E aí eu vou colocar você como... Pronto. Aí você já pode começar a gravar, ou você então espera aí mais 5 minutinhos aí, porque depois eu vou Acho que eu vou colocar para começar a eles. gravar. Então Começar a grave gravar. então que eu vou colocar para eles então. Depois que você terminar, Beleza. você já dá o final aí, que daí já grava no meu computador aqui. Valeu, um Ok, abraço. então. Vale. Um abraço. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre PCA, né? Que é um programa de conservação auditiva. Deixa eu ver se a Lana consegue se conectar para eu começar aqui. Bom, vamos lá começar então. Então, PCA é a sigla, né, de Programa de Conservação Aditiva. O objetivo principal é reconhecer o agente físico chamado de ruído, né? Os seus efeitos à saúde causados por exposição, bem como a salvaguarda para evitar a perda auditiva. Introdução. Existem coisas que na vida que a gente não pode perder. E uma delas é a audição, né? Em nossa vida diária, seja em casa, no trabalho, existem inúmeras situações em que estamos expostos a barulho, né? Isso é constante. O trabalho, na maioria das vezes, se apresenta com situações mais perigosas em função de máquinas e equipamentos ruidosos, principalmente trabalhar na indústria. E aí vem alguns conceitos. PCA. Então, o Programa de Conservação Aditiva vem definir medidas técnicas, né, e administrativas para salvaguardar. Então, o Programa de Conservação Aditiva vem definir medidas técnicas, né, e administrativas para salvaguardar a capacidade auditiva dos trabalhadores contra os efeitos potencialmente danosos da exposição excessiva ao ruído no local de trabalho. Seus elementos se aplicam especificamente onde existe potencial de exposição do ruído nas áreas que excedam 85 decibéis. Então, passou de 85 decibéis, a empresa ela tem que fazer algum tipo de tratamento. E aqui é importante entender alguns conceitos. Som. Som é uma percepção sensorial provocada por uma onda acústica, né? Ou seja, é uma sensação auditiva agradável. Então, quando a gente está escutando algo que é algo bem agradável, nós podemos chamar de som. Agora, o conceito de ruído é um som indesejado, uma sensação auditiva desagradável. Então, qualquer sensação auditiva desagradável, podemos dar o nome de ruído. E aí, muitas vezes, a gente está com nossos amigos, ou está no nosso bairro, ou nossa casa. Aí chega uma pessoa, vou colocar um som. E aí, aquele barulho, né, que incomoda todo mundo. Então, ali não é um som, ali é um ruído, né? Então, qualquer som indesejado ou uma sensação auditiva desagradável, nós podemos dar o nome de ruído. E no trabalho, se tiver alguma sensação assim indesejada, a forma de nos proteger é usar o protetor, né? Que a gente vai ver mais na frente.
Aí tem alguns tipos de protetores auditivos, né? Tem o tipo concha, né? Que é o arco, tem maior. Boa noite. Tem o tipo concha, que é um arco que tem maior efetividade, tornando o isolamento eficaz, de forma que pressiona o abafador no ouvido, né? E tem o tipo plug, é o tipo de plug em silicone, formado cônico, com 3 flanges, né? Com ou sem cordão. Tipos de ruído. Então, tem um ruído contínuo, né? Como o nome mesmo sugere, são ruídos que não cessam, que continuam, né? Que não possuem intervalo, onde haja um fim do som, e ele ocorre sem parar. Exemplo disso, máquina trabalhando, furadeira, britadeira em operação. São ruídos que é chamado de ruídos contínuos. E tem aqueles ruídos intermitentes. É um ruído com variações maiores ou menores de intensidades em períodos muito curtos. Ocorre de vez em quando, né? Exemplo, alarme do relógio, o alarme, né? O fluxo de carro no trânsito. E tem aqueles ruídos de impacto, né? Apresenta picos de duração menor de 1 segundo, a intervalo superior a 1 segundo, e ocorre de repente, né? Exemplos, disparo de arma de fogo, ou explosões em pedreiras, né? Ou quando um pneu estoura. E aqui tem alguns efeitos do ruído, né? Na nossa vida, né? Como o ruído pode prejudicar a minha qualidade de vida. E muitas vezes a gente nem sabe. Nossa qualidade de vida está sendo prejudicada. Então tem alguns efeitos ao organismo, né? Seja na questão do nervosismo, talvez a gente fique tão nervoso, a gente nem sabe por quê. Insônia, né? Não consegue dormir. Zumbidos, sensação de zumbidos, estreitamento dos vasos sanguíneos, contração dos músculos, né? E a apreensão. Outros efeitos do ruído ao organismo, né? Aumento da pressão sanguínea, contração muscular, ansiedade e tensão, alteração do ciclo menstrual nas mulheres, né? Impotência sexual nos homens, né? O ruído faz brochar, e zumbido, né? Então, a perda da audição é progressiva e gradual, ou seja, ela não acontece em regra, por assim, de repente, né? Ela é progressiva, lentamente, gradualmente. Ela ocorre depois de alguns anos, né? Então, por isso que ela é bem sutil. Logo, ela não se recupera. Você não tem recuperação. Por isso, a perda auditiva é irreversível. Não tem cura, né? Por isso que precisa tomar muito cuidado com a questão de ruído em nossa vida. Está dando para entender o áudio aí? Tá tudo tranquilo, né? E aí tem os efeitos no trabalho, né? Pode ocasionar problemas na comunicação, falta de concentração naquilo que a gente está realizando, desconforto e cansaço, nervosismo, baixo rendimento, né? E acidentes pode ocorrer. E aí, controle do ruído. São medidas que devemos tomar no sentido de atenuar o efeito, né, do ruído sobre as pessoas, ou seja, fazer alguma maneira de diminuir, né, esses efeitos. E controle não significa supressão da causa, mas sim uma manipulação do efeito, ou seja, diminuir os efeitos. Então, controlando na fonte, tem a fonte ali, podemos botar uma barreira, né? Isolando o homem, né? Podemos isolar o homem do meio, né? Então, são várias formas que a empresa ela vai trabalhar, que ela precisa trabalhar para que evite esses desconfortos, né?
Controle na fonte pode ser obtido por meio de modificações no processo, que já existe na empresa, a questão de atividade, máquina, equipamento, de repente uma máquina mais nova, um equipamento que não faz barulho. A modificação pode ser feita com o uso de equipamentos que permitam a redução de ruídos e vibrações, ou ainda aplicando um bom programa de manutenção, né? Que é aquele programa de manutenção preventiva, né? Então, tem a modificação do processo de produção, tem a manutenção preventiva, que é importante que aconteça, que muitas empresas deixam a desejar, e corretiva das máquinas e equipamentos. Quando a máquina, o equipamento começa a fazer barulho, isso significa que alguma coisa está errada. Por exemplo, eu não faço parte de manutenção, mas tem algumas maneiras que eu posso entender que um equipamento ou máquina, ou até mesmo um veículo, ele está com problema. Isso aí serve para todo mundo. É através do visual, aquilo que nós olhamos, certo? A gente não precisa ser mecânico. Aquilo que nós ouvimos também, né? Ouvimos faz diferença. Então, tem essas maneiras que nós podemos entender que tem algo que tá errado, né? A máquina com barulho está errado. E tem as mudanças para a técnica menos ruidosa de operação. De repente, uma maneira de trabalhar que vai trazer menos ruído. Aí vem os controles no ambiente. Pode ser feito por meio de barreiras, enclausuramento com isolantes sonoros ou amortecedores de vibrações. Ou ainda com segregação sonora, ou seja, fonte ruidosa colocada à distância dos trabalhadores. Então, pode ser alteração da exposição relativa entre o trabalhador e a fonte, no ambiente e no posto de trabalho. Pode ser na questão de assentamento com material antivibrante, isolamento de posto de trabalho do local de transmissão da vibração, ou pode ser barreiras e silenciadores, né, que é enclausuramentos parciais ou completos, pode reduzir a energia sonora, né? Aí vem um controles no homem, né? É feito com o uso de protetores auriculares, né, que é o EPI, são recomendados apenas enquanto medidas de caráter coletivo forem técnicas e economicamente inviáveis ou nas situações em que o trabalho é temporário. Então, nós podemos usar aqui revezamento entre ambientes, postos ou funções ou atividades. Se de repente tem um local que é muito ruidento, né, barulhento, a gente pode fazer revezamento. Posicionamento remoto dos controles das máquinas, fazer enclausuramento do trabalhador em cabine, né, tratada acusticamente, como se fosse um estúdio de som. Reposicionamento do trabalhador em relação à fonte de ruído ou do caminho da transmissão durante etapas da jornada de trabalho. E aí vem a questão da seleção dos protetores. Então, selecionar-se um protetor auricular adequado, dependendo do tipo do ruído e das condições de trabalho, devemos considerar os seguintes critérios, que alguns critérios para selecionar bem os protetores. Atenuação, conforto, né? É analisado também. Compatibilidade com outros EPIs, se não vai atrapalhar. Higiene, custo-benefício, aquele que vai durar por mais tempo, apesar de ser um pouco mais caro. E se o ruído estiver entre 85 decibéis e 105, utilizar simples proteção, que é o plug ou concha. Mas se o ruído estiver maior ou igual a 105, utilizar dupla proteção, plug mais concha, ou seja, 2. Legislação, o que é que a lei diz, né? O exame adiométrico será realizado, no mínimo, no momento da admissão, quando a pessoa é contratada, ou no sexto mês, né, após a mesma, ou anualmente a partir de então, e na demissão. Então, tem alguns momentos que as pessoas precisam fazer o exame audiométrico, né? Eu só tenho uma observação sobre esses exames, que eu acho que na hora desses exames audiométricos, eu acho que um profissional deveria ser mais
criterioso, porque muitas vezes, não são todos, mas alguns, né? Quando começa a fazer o teste, ele começa com um barulhinho, vamos supor, um barulho no som, do som no ouvido esquerdo, começa com um barulho muito forte, aí com intervalo, geralmente é assim, mesmo procedimento, com intervalo de 2 segundos, ele faz outro barulhinho menor e vai diminuindo, tudo de um lado só. E depois faz do lado direito. Então, se a pessoa usar de má fé, ele vai só levantando o braço a cada 2 segundos, mesmo não ouvindo nada. Eu acho que não são todos, mas deveria usar talvez uma metodologia diferente, né? Na hora de avaliar esses testes. E devem ser submetidos a exames audiométricos todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambiente cujos níveis de pressão sonora ultrapassam o limite de tolerância, que é a NR15 que trata disso, independentemente do uso de protetor auricular. E aqui tem os limites de tolerância, né? Então, nível de ruído, ou seja, for 85 decibéis, máxima exposição é de 8 horas. E assim vai, decrescendo ali, né? De 86, 87, 88, até chegar a 115, que é apenas 7 minutos. Ou seja, se tiver uma área de 115 decibéis, a pessoa pode ficar naquela área por 7 minutos. Isso é o que diz a norma NR15, né? Então, tem a instrução do uso correto do protetor auditivo, plug. Passe a mão por cima da cabeça, puxe a orelha levemente e abra a boca a fim de abrir o canal auditivo. 2. Introduza o protetor segurando firmemente pela haste, observando que os 3 fãs estejam inseridos no canal auditivo. Né? Veja o desenho. E utilize, né, durante todo o período de trabalho, todo. Instruções do uso correto do protetor, né? Concha. Alinhe a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido. Retire o excesso de cabelo que fique entre o abafador e o ouvido, né? Para o quê? Para facilitar a vedação. 3. Certifique-se de que a vedação é satisfatória, sem interferência de objetos como elástico, de respiradores ou armação de óculos, de forma a obter melhor desempenho. As conchas devem ficar alinhadas, né, verticalmente, de modo a proporcionar melhor vedação, e nunca utilize, né, com as conchas viradas para trás. Aí tem algumas vantagens de cada um desses protetores. Tem um plug, né? Vantagem e desvantagem. Vantagem do plug utilizado por pessoas de cabelos compridos, barbas e cicatrizes. Né? Outra vantagem é compatível com outros equipamentos. Ele é descartável. Ele é pequeno e facilmente transportados e guardados. Boa adaptação ao ambiente com calor e umidade excessiva. Não restringe movimentos em áreas muito pequenas. E as desvantagens: menor atenuação, movimentos, falar mastigando, porém, pode deslocar o plug, necessidade de treinamento específico, bons níveis de atenuação depende da boa colocação, menos higiênico, só pode ser utilizados em canais auditivos saudáveis, fáceis de perder. Isso lá no trabalho, eu trabalho muitas vezes controlando questão de EPIs também, e se perde muito é o protetor auricular. E menor durabilidade. E as vantagens e desvantagens de concha, né? Vantagem: único tamanho, colocação rápida, atenuação uniforme nas duas conchas, partes substituíveis, modelos variados e eles são bastante higiênicos. E as desvantagens: desconforto em áreas quentes, dificuldade em carregar e guardar, interfere no uso de outros EPIs, pode restringir o movimento da cabeça, desconfortável para 8 horas de trabalho e não recomendado
o uso, né, com cabelos compridos, barbas, óculos e etc. Então é isso o que se tem a falar do PCA, né? Onde na NR15 fala muito sobre essa situação. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Está tudo claro para vocês? Aqui está tudo bem, professor. Está tudo tranquilo. Valeu, Paulo. Compreendido, professor. Boa noite. Valeu, muito obrigado a vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância e lembrar que, como nós falamos, fazemos uma reflexão, tem coisa na vida que não pode se perder. E uma dessas coisas é a questão da audição. Então, vamos ponderar um pouquinho sobre isso, não só no trabalho, mas fora do trabalho também, para que nós possamos ter sensações agradáveis, que é o som que nos proporciona, não o ruído, né? Quando talvez a gente aumente um pouco dos decibéis e achando que a gente está curtindo um som. Desde já, uma boa noite para todos e uma ótima semana. Valeu, boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu, professor.